Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Francisco de Assis. São Francisco é, possivelmente, um dos, se não o mais importante santo da história da igreja. Porque São Francisco de Assis, de algum modo, condensa nele, contempla nele, absolutamente quase todos os aspectos da santidade. Tudo aquilo que fez um santo ou ficou visível num santo também tem em São Francisco de Assis. Um santo gigantesco. Dele veio um profundo movimento popular de fé, de reavivamento da fé dentro da igreja, através do povo, mas também um profundo movimento de vida religiosa. São Francisco viveu num tempo bastante difícil da vida cristã, da vida da igreja. Apesar que a vida da igreja sempre é difícil. E a vida da igreja sempre é difícil um pouco por causa do mundo em que ela está, da época em que ela está, do século em que ela está. Mas a maior parte da dificuldade da igreja sempre foi e sempre será por causa dos católicos que estão dentro dela e não dos ateus que estão fora dela. Às vezes a gente assiste filmes e vê as coisas e fala, nossa, aquele tempo era muito difícil, olha como o mundo era. Mas mesmo agora, todo mundo muito empolvoroso com as dificuldades da igreja, como se os nossos inimigos, assim, o nosso problema fosse o que está fora da igreja. O que está fora da igreja sempre foi mundano, sempre foi pagão, mais ou menos, e não importa. O problema da igreja sempre foi a gente. Nós somos o problema da igreja. E sim, às vezes historicamente se constata que em algum século ou época, as pessoas que estavam dentro da igreja, de padre, bispo e leigos, eram piores ou menos ruins, mas o nosso problema sempre foi o dentro da igreja, a incoerência, a falta do enraizamento dos valores do evangelho na mente e no coração de quem professa a fé, e por isso nos faz passar vergonha às vezes, né? Os contra-testemunhos todos, a falta de fruto. E São Francisco, sim, viveu num período muito difícil, de uma igreja que era rica, de uma igreja muito preocupada em ocupar cargos na política, de uma igreja que acreditou que até mesmo valeria a pena fazer guerras ou cruzadas contra os infiéis e os pagãos, para manter aquilo que se chamou de cristandade, ou seja, o ordenamento social, ele é todo cristão, nem que seja só na roupa que veste, os cargos, né, quem tem o comando das coisas, os reis, todos católicos, enfim. Então uma igreja que acreditava nisso, e que por isso estava muito próxima da riqueza, do poder, dos conchavos, das trocas, das profundas hipocrisias e contrassensos, né? De acreditar que o cristianismo se faz porque a gente continua preservando certos estereótipos, como é para nós hoje. A gente diz assim, porque o Brasil é um país cristão. Cristão no que é cristão? Porque temos feriados? Cristão no que é cristão? Porque usamos slogans onde Jesus é bem-vindo ser dito? Por que somos cristãos? E São Francisco viveu esse tempo onde todo mundo se jurava, se dizia cristão, e até mesmo o aspecto social e político tinha que se dizer assim, gostava de se dizer assim, mas uma igreja sem vida, muitas vezes sem fé, onde os pobres da sociedade eram os mais esquecidos, né? São Francisco viveu num tempo onde a pobreza ao redor dele era algo gritante. E todo mundo era muito cristão, né? A forma como os leprosos, que ainda haviam muitos, eram tratados, mas todo mundo se dizia muito cristão. Até mesmo São Francisco se considerava muito cristão na vida que levou, né? Uma vida bastante de playboy. São Francisco foi um playboyzinho por muito tempo. E porque ele era muito cristão, quis ir para uma cruzada, combater lá para ganhar mais terras com coisa que ele não tivesse muita, ganhar mais prestígio com coisa que ele já não tivesse bastante e ganhar mais dinheiro com coisa que ele já não tivesse muito, como um guerreiro, como um cavaleiro, né? Então ele vai lá para uma guerra. E nessa guerra ele vai como cavaleiro, o pai dele dá a ele armadura, cavalo e um pequeno grupinho de soldado para ir a pé, enquanto ele ia de cavalo, para ser como que o escudeiro dele lá, né? Junto ao exército ao qual ele ia se unir. E nessa guerra, então, ele é feito refém e vai ser preso pelo outro lado lá das coisas. E o pai dele, então, precisou pagar um resgate bastante substancioso para ter o filho de volta. E é nessa cadeia que ele fica, nesse porão que ele fica com muitos outros jovens que também ficaram reféns
e onde ele vê que alguns não vão ser recuperados, porque as famílias não tinham condição de pagar o resgate, e por isso vão sendo mortos, e naquela pobreza e naquela situação degradante, que São Francisco, resgatado pelo pai, ele tem contato com um livrinho do Evangelho de São Mateus. E ali dentro da cadeia ele começa a ler um pouco, e aquilo começa a mudar um pouco o coração de Francisco. E ele volta para casa e todo mundo acha que ele começou a ficar maluco, traumatizado por causa da guerra. Ele começa a ter uns gestos extravagantes e esporádicos de uma profunda caridade, de dias de silêncio. São Francisco dava uns perdidos, sumia, ninguém sabia onde estava. Lá estava ele dentro de uma igrejinha, a igrejinha de São Damião, uma pequena capelinha, rezando, fazendo vigílias, vivendo em silêncio. Dali a pouco ele vinha, pegava muita coisa que ele tinha no quarto. O pai dele era um comerciante de tecidos elegantes da época. Pegava muito do que o pai dele administrava as coisas do pai, né? Pegava muito daquele dinheiro, daqueles tecidos, ia lá na rua e levava nas esquinas para os mendigos, para os mais pobres. E o pai dele, que também se achava muito cristão, tinha pavor de pobre, né? Pavor de dar uma esmola. A mãe dele era uma mulher mais devota, o pai dele um pouco mais truculento, e queria que o filho, Francisco, fosse nobre, tivesse o título de nobre. Eles eram o início da burguesia, homens que, com o seu trabalho, mas também com algumas políticas públicas da época, passaram a ter alguns privilégios econômicos, de um BNDES para emprestar juro mais barato, por exemplo, à época, coisas dentro da época. Então o pai dele se tornou um homem rico, com funcionários, com um comércio próspero, mas eles não eram nobres, é o pobre que ficou rico. E ele queria um filho que tivesse o título da nobreza, até mesmo para ter direito a certos tipos de casamento, com certos tipos de moça, né? Francisco ainda não era um nobre, mas era muito rico. E nesse gesto todo mundo começa a achar que São Francisco perdeu um pino da cabeça na guerra. Voltou muito impressionado, voltou muito, assustado. Quando indo para essa guerra, um dia lá depois de uma festinha com as meninas, São Francisco está por ali já meio, tinha tomado todas as champanhes que tinha na lancha, e as novinhas estavam por ali também. Vem ao encontro deles pedir esmola um leproso, um homem que tinha lepra na face, nas mãos, assim, uma lepra já visível. E São Francisco fica apavorado com aquilo, profundamente apavorado, e ele repudia, de um modo violento, na palavra e na força física, o leproso. Bota o leproso para correr, porque o leproso quer chegar perto, o leproso foi pedir comida, e ele expulsou o leproso dali. Passado algum tempo, São Francisco entra nesse processo interior dele de conversão, dessa iluminação interior dele, onde ele começa a rezar mais, e passar mais tempo diante de Deus, e ele começa até a preocupar as pessoas, que começam a achar que ele está esquisito, que ele está um tanto quanto soturno, silencioso. São Francisco, então, entra num profundo período de quebrantamento, quase que uma depressão interior, de profunda tristeza, porque ele começa a se enxergar, ele começa a se perceber, ele começa a perceber as pessoas, ele, a família dele, e ele entra num processo profundo de conversão interior, onde ele começa a dar os passos de se desapegar dos bens materiais, de sair da vida devassa, e pensar até mesmo na vida religiosa. E é nesse caminho que, determinado dia, ele já tem alguns poucos amigos dele, que também eram como ele, meninos ricos, filhos de pais da burguesia, que começam a seguir Francisco de perto. Ele chamou muito a atenção pela radicalidade que ele começou a viver. E então ele encontra de novo o leproso. Em determinada circunstância, ali em Assis, lá vem de novo o leproso, só que dessa vez o leproso está mais leproso, porque a lepra vai crescendo, vai aumentando no corpo da pessoa. E naquele dia, então, ele se aproxima do leproso, e o leprosinho reconhece que é ele e fica com medo, de apanhar de novo, de ser ridicularizado de novo pelo Francisco, que já vivia com outras roupas, bem mais modestas, já não era mais aquele estereótipo do menino, filhinho de papai e tudo mais. E São Francisco, então, se aproxima dele e sente no coração um pedido e um chamado de Deus, que depois ele relata que aquilo de início foi como que uma penitência para ele, mas acabou sendo como que a grande experiência dele, de conversão e da presença do Cristo no irmão. Ele então abraça o leproso. E mesmo quem está perto não foi a favor, porque eles tinham essa crença que a lepra se passava pela proximidade. Então lá vai ele abraçar o leproso, não precisa tudo isso, Ele abraça o leproso e ele beija a lepra do leproso, que tinha uma ferida que escorria pus, uma ferida muito fedida. E ele beija a ferida do leproso e passa a cuidar daquele leproso.
Depois, numa das suas cartas e escritos de São Francisco, ele começa narrando a sua conversão, e na primeira página ele já chega nesse ponto do beijar o leproso. E ele diz assim: como eu vivia todo em pecado, me parecia ser repugnante o irmão e a lepra onde Cristo habita, mas depois, iluminado pela graça de Deus e do Evangelho, provei a doçura da pobreza, da doença, e aquilo foi o grande gesto final da conversão de São Francisco, que daí então se desfaz de tudo que tem. O pai dele não aceita isso, e durante toda a vida, o pai de São Francisco sofreu muito com a conversão do filho. Não entrava na cabeça dele a conversão de São Francisco, que o filho tinha escolhido aquela vida. São Francisco, então, vai viver com os pobres de Assis. A tal ponto que o pai chama o bispo da cidade para intervir e dizer: olha, meu filho é louco e deve ser herege, eu nunca vi alguém para seguir Jesus viver o que ele vive, já tem uma galera indo atrás dele, o senhor precisa fazer alguma coisa. E aí então o bispo, que era simpático a Francisco, quer conhecer Francisco mais de perto, né, e saber o que está acontecendo na casa dele, na vida dele. E São Francisco, então, diante do bispo e do conselho da cidade, renuncia à herança. E o pai diz: então você não é mais meu filho, aquela coisa toda, né? E São Francisco diz então para ele: eu tenho um pai, o Pai do céu. E São Francisco devolve ao pai tudo que ainda lhe restava e também a roupa do corpo, todinha. São Francisco fica nu, fica pelado, né? E aí o bispo cobre São Francisco com a sua capa. E aí começa um fervor de gente em Assis, nas regiões, que começam a ouvir falar desse jovem, já não tão jovem assim, São Francisco era um trintão por essas épocas aí, 30 e poucos anos talvez, que vão ao encontro de Francisco, que nesse início entende que a vida dele era cuidar daquele leproso, alguns outros, sair pela rua pedindo esmola para os pobres, para os famintos, e nisso ele apanhava, nisso as pessoas cuspiam na cara dele, nisso os amigos dele, quando ele ia, sabia onde estava tendo uma festa, ele ia lá na festa, ficava no fundo e pedia: escuta, não vai sobrar muita coisa aí. Um ou outro jogava comida na cara, espancava, voltava Francisco todo de olho roxo, boca sangrando. Mas muitos foram se comovendo com aquilo, né? E São Francisco nunca foi um santo impositivo. São Francisco nunca foi um santo que não dava sossego para os amigos dele agora mudar de vida também. Ele viveu o que ele sentia que Jesus chamava ele para viver. E ele foi viver numa igrejinha, que até hoje está lá, né? A igreja de São Damião, uma pequena capela. E lá um dia à noite, rezando diante de um crucifixo de São Damião, ele escuta uma voz interior dele, dentro dele, que diz assim: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está toda em ruína. Por um bom tempo, São Francisco acredita que Jesus estava pedindo para ele reformar a capela, porque era uma capela que estava mesmo em ruína, meio sem telhado, toda quebrada, uma capela abandonada. Então ele acreditou que Jesus queria dele que ele reformasse aquela capelinha, que era onde ele rezava com os irmãos de rua, aquela coisa toda, né? Então vamos reformar a igreja. E ali ele se fez, junto com os primeiros irmãos, se fez pedreiro, né, para reconstruir aquela igreja. Mas aí o que São Francisco vive cresce muito. E ele vai sendo iluminado por passagens do Evangelho. São Francisco de Assis não teve quem o guiasse, ele não teve um mestre, ele não entrou em algo que já existia, ele foi o iniciador de algo que não existia, né? Então são passagens do Evangelho ao longo ali do início dessa conversão que vão assentando na cabeça de São Francisco o que Jesus queria dele e como ele deveria viver. Um dia ele vai à missa e o Evangelho daquele dia é aquela passagem de Mateus onde Jesus assim, que Jesus os chamou 2 a 2, quem quiser me seguir, renuncie tudo que tem, não leve sandália, não leve roupa, não leve dinheiro, não leve pão na sacola, ide pregar o Evangelho. E essas coisas foram entrando na cabeça e na vida de São Francisco e dos seus primeiros companheiros. E aí a coisa fica imensa, de modo que a igreja então pede a Francisco que ele escreva uma regra de vida. E esse foi um dos grandes sofrimentos da vida de São Francisco, ter que pôr no papel como viver aquela vida. Ele tinha essa dificuldade não porque não fosse inteligente, pelo contrário, mas ele sofreu demais porque era uma vida assim onde ele dizia, né, e regra é o Evangelho. A regra é o Evangelho, a regra é Jesus, né? Mas todos nós que não somos tão santos assim, ou nada santos, se não desenhar, a gente não enxerga nem o óbvio, né? A gente tem essa necessidade do é pecado, não é pecado, pode, não pode. Mas e quem trabalha até às 6? Como é que faz? A gente precisa fazer todas as perguntas. Mas isso foi um tormento na vida de São Francisco. Ter que apresentar à igreja uma regra de vida
que definisse como é que aquele tanto de rapaz que estava vindo atrás dele ia viver, e não mais só os rapazes, também as moças, porque aí em Assis havia uma menina também muito rica, de família muito influente, chamada Clara, Santa Clara, que também tem esse gesto, num domingo de Ramos, de fugir de casa e ir ao encontro de Francisco e começar a viver aquela vida de freira religiosa sozinha também. Então São Francisco tem que preparar uma casa, uma capelinha para Clara, né? Ela é mulher, não pode ficar junto. E logo já naquele primeiro dia, algumas moças também vão ao encontro de Clara. E tudo isso era um grande escândalo, era uma grande notícia. E foi um escândalo e uma grande notícia na orelha, na cabeça de quem? Não dos pagãos, não dos heréticos, né, com os quais São Francisco e a igreja até guerreava. Tudo isso foi uma grande polêmica, foi um grande piseiro, uma grande revolução, no afeto, no sentimento dos bons cristãos da época, que iam à missa, que deploravam os pecados e os pecadores públicos, mas que nunca tiveram talvez um ato de maior coerência para com Cristo, para com o Evangelho e sobretudo para com os pobres de Assis. Então São Francisco e Santa Clara incomodam demais as próprias famílias deles, os próprios cristãos católicos de Assis e de todo mundo que vai tendo notícia dele, porque São Francisco daí vai experimentar aquilo que a mediocridade humana diz e geme quando vê alguém mais santo. Mas precisa tudo isso? Né? Não precisa tudo isso. Para os pobres, de vez em quando, a gente já dava uma esmola, você não tem que ir junto e cuidar, enfim. Mas fica grande esse movimento, e São Francisco vai sofrer muito para escrever a tal da regra. Aí ele escreve uma regra, tal como ele acreditava que se devia viver quem andava com ele, o que é que pode, o que é que não pode. Aí o Papa da época considera a regra muito dura, e era mesmo, né? Porque era São Francisco, e era difícil ser como Francisco. Pede a ele que dê uma amenizada nas coisas, para a igreja aprovar aquilo e dar aos primeiros freis uma estabilidade dentro da igreja, dentro das comunidades, nos lugares onde eles começavam a ir em missão. Quem é esse povo que anda de marrom, de cinza, com a corda na cintura? Né? Quem são eles? Precisavam estar em comunhão com a igreja. E quando São Francisco vai a Roma, ele teve uma primeira dificuldade, que foi fazer quem estava lá entender que ele não era um mendigo, que ele não era um bandido, um maluco. Então a primeira dificuldade dele foi conseguir acessar, chegar no Papa, porque ele foi com um grupinho de freis, mas olhava para ele, né? Um descalço, o outro com aquilo que seria a havaiana da época. Esse povo está fazendo aqui, né? Em Roma, no Vaticano. Mas enfim, ele conversa com o Papa. E naquela conversa, junto aos cardeais, a coisa não foi muito favorável a São Francisco, não. Né? Não foi muito favorável a São Francisco. Os filmes relatam isso, às vezes de um modo um tanto quanto exagerado, mas relatam, está lá para quem quiser ver, né? Nos filmes de São Francisco. Mas o Papa da época, do dia, na noite anterior, passou a noite toda tendo um sonho muito ruim, tipo um pesadelo. Nesse sonho, ele via a igreja enquanto coisa física, catedrais, ele via o Vaticano, grandes igrejas. Ele via essas grandes igrejas se trincando e caindo como que num grande abismo, como se elas fossem ser engolidas por um grande buraco, terremotos. Mas nesse sonho sempre vinha um freizinho, um frade, um mongezinho, né? Muito simples, franzino. São Francisco era baixinho e magrinho, né? Que, de repente, nesse sonho, nessa visão, ele via toda essa igreja, toda essa catedral, o Vaticano, tudo isso que ele estava vendo, ele via isso nas costas desse frei, como se esse frei carregasse uma mochila nas costas, como se ele carregasse as catedrais, o Vaticano todo nas costas, e era por causa desse frei que a igreja não caía no buraco. Quando o Papa vê Francisco e começa a conversa, seu Papa, eu vim de lá, isso aqui é uma regra, a gente queria viver assim, fazer assado, só que o senhor poderia abençoar, meu bispo está sabendo, coisa assim. O Papa reconhece naquele jovem e naqueles rapazes que estão com ele o sonho que ele teve na noite anterior e confirma então o carisma de São Francisco de Assis, que volta para Assis, e aí vai viver muitas coisas, vai fazer muitas coisas, vai sofrer muitas coisas. Passado isso, uma vez que ele tem a bênção da igreja, mais gente ainda se aproxima dele. São Francisco teve também muitos dissabores dentro da sua própria comunidade, com os primeiros, que vêm querer viver aquela vida talvez muito mais pela vaidade espiritual, né? De andar vestido daquele jeito, de ser amigo de Francisco. Nossa, que corajoso que você é, que bênção que você é. Mas às vezes não vem convertido ainda, né? E São Francisco passou coisas complicadas com os seus primeiros companheiros, a ponto dos primeiros freis fazerem um capítulo. O capítulo é a reunião das congregações religiosas, com São Francisco de Assis ainda em vida, dentro dessa polêmica da regra, de como viver.
se eles aceitariam receber da igreja conventos, estruturas físicas, salário ou não, coisa desse tipo. E naquele capítulo, São Francisco se vê obrigado, mas também no desejo de renunciar ao lugar dele. E por um espaço de tempo, os franciscanos foram franciscanos sem Francisco. São Francisco foi meio que demitido da congregação que ele mesmo fundou. Chegaram à conclusão que ele não fazia bem, ele fazia mal. E São Francisco ficou isolado. E ele vive um período de profunda purificação da fé. E é então que ele vai fazer a quaresma de São Miguel. Por causa dessas situações todas, mas também porque ele sentia aquilo tudo como um peso. Ele como que dizia: Senhor, eu não entrei nisso para virar fundador de um... E agora eu tenho que ficar dizendo para o menino, pode, não foi para isso que eu vim. Eu queria... São Francisco foi um santo muito livre, muito inspirado todo dia pelo Espírito Santo. E aí ele vai fazer a quaresma dele de São Miguel, sobe lá no monte para rezar e leva com ele irmão Leão, o fiel companheiro dele, o grande amigo de São Francisco, irmão Leão. Tão santo quanto Francisco, sobretudo porque foi ele que aguentou São Francisco nos momentos que São Francisco de fato quase saiu da casinha, Dentro disso que hoje seria diagnosticado facilmente como síndrome do pânico, depressão. São Francisco sofreu muito nesse caminho de seguimento dele a Jesus. E é lá então, nessa quaresma de São Miguel, no último dia, que São Francisco acorda de um êxtase e desce. Ele só deixava o Frei Leão ir lá levar pão e água para ele e já tinha que voltar a ficar longe dele, que ele queria ficar sozinho em silêncio, E é então nesse último dia que de início, só o irmão Leão viu, que São Francisco fez ele jurar que não ia contar para ninguém e nem deixar ninguém ver, as chagas que São Francisco recebe então naquele último dia de quaresma de São Miguel, nas mãos, nos pés e no coração. Então São Francisco desce, fisicamente, muito machucado. Nós estamos ali no ano 1220 alguma coisa. Você pensa um homem ter as mãos, os pés e o peito vazado. Ele sangrava todo dia, os curativos eram difíceis. São Francisco começou a ficar cego dos 2 olhos. Ele tinha uma enfermidade nos olhos, cujo único tratamento da época era cauterizar com fogo. Então São Francisco foi cauterizado nos 2 olhos, com um ferro em brasa. E ele morre jovem, com 40 e poucos anos, São Francisco. Mas ele desce dali um homem de novo em paz com Deus, em paz com os irmãos. E quando morre, São Francisco já morre com uma fama de santidade muito grande, muito grande. A canonização dele foi coisa, acho que de 2 anos, nem isso, já foi declarado santo, Porque foi realmente muito santo. E de São Francisco se tem e se terá, porque São Francisco é uma fonte inesgotável de experiência de Deus, Se tem e se terá um sem número de congregações de homens, de mulheres, de comunidades religiosas, enfim, de comunidades leigas hoje, que tem em São Francisco o seu pai fundador, a sua inspiração primeira e maior. Na internet tem muita coisa boa sobre São Francisco que vale a pena você ler, assistir, pregações, filmes. No YouTube tem vários filmes, todos já, só se digitar filme São Francisco, todos eles são muito edificantes. Mas eu assisti um que me marcou muito, e já assisti mais de uma vez, que não é nem o mais famoso, porque o mais famoso filme de São Francisco é um que se chama Irmão Sol, Irmão Lua. Só que esse é bem bobinho mesmo. Ali São Francisco está uma mistura de hippie com Raul Seixas, com menino sem barba. Sabe aqueles meninos que não cria barba, que toma danoninha? Não sei, aquilo lá não é santo nunca. Mas é o São Francisco, Irmão Sol, Irmão Lua, São Francisco bonzinho, e ele foi bonzinho sim, verdade seja dita. O santo da paz, dos pobres, enfim, o santo do amor. Mas tem vários filmes bem melhores, no YouTube inclusive, para você assistir qualquer dia ou hoje ainda. Mas sobretudo um que eu acho que mostra esse núcleo de São Francisco tendo que escolher por Jesus mais de uma vez ao longo da vida, que é um filme que se chama Francesco, se escreve Francesco, se escreve assim. E a qualidade não vai estar muito boa, mas é um filme muito bem feito e que retrata muito esse momento, essa quaresma de São Miguel, ali não colocado assim, mas esses dias que ele passa sozinho, chorando, fazendo penitência e pedindo para Deus falar com ele de novo. Porque São Francisco, de fato, acreditou que ele era louco. Quando ele olhou para tudo aquilo, e para o tamanho de tudo aquilo, e o peso de tudo aquilo, ele de fato acreditou que ele tinha ficado louco, e que ele tinha feito mal às pessoas. Diz que todos os homens e mulheres que colocam muita gente atrás de si, vez em quando passam por isso, e alguma vez vão passar isso de um modo quase enlouquecedor. Que é você olhar, São Francisco olhava e via o sofrimento, as cruzes, as penas que passavam quem andava com ele. E ele começou a se sentir culpado daquilo.
Então ele olhava para lá, para as meninas, para Clara e as outras freiras, vivendo lá no convento, às vezes de um modo austero, pobre. E ele pensava, meu Deus, podia estar em casa, né? Ia na missa todo domingo, o pai era rico, o que veio fazer aqui? Né? Olha o que eu fiz, olha para o que eu seduzi e conduzi. E aquilo foi enlouquecendo ele praticamente, né? Essa crise do que foi que eu fiz. E veja, não é porque fez algo de mal, né? É porque fez algo de bem, um bem exigente. E aquilo foi uma profunda purificação de São Francisco. Então no YouTube tem esse filme que chama Francesco, se escreve Francesco, que valeria a pena talvez assistir, é um filme bem mais, menos alegre, mas que mostra um lado da vida dele que os outros filmes às vezes não mostram. E aí então, irmãos e irmãs, olhando para a liturgia de hoje, a vida de São Francisco está tão bem encaixada na providência de Deus que nos faz ter esse evangelho hoje. Jesus é a melhor parte. São Francisco escolheu a melhor parte, né? Algo que o pai dele até o fim da vida não vai entender. O olhar de Francisco para Jesus, para o Cristo crucificado e para o Cristo presente na Eucaristia e nos pobres. São Francisco foi um homem profundamente eucarístico, de longas vigílias até o fim da vida. São Francisco de Assis, naquela pobreza que ele viveu e exigia que se vivesse, ele, quem estava com ele, foi um homem profundamente devoto e piedoso, né? As capelas, os paramentos, os ornamentos onde ele celebrava ali, São Francisco de Assis não foi padre, nem o bispo conseguiu fazer ele aceitar isso, que ele dizia que ele não era digno. Aí a muito custo, até para não dar problema com a comunidade dele e o bispo, ele aceitou ser diácono. São Francisco de Assis foi nos últimos anos da vida dele diácono, mas não aceitou ser padre. Mas os cálices, os paramentos, né? São Francisco revestia tudo de uma profunda dignidade, de solenidade, de ouro, né? Um homem das vigílias e um homem profundamente apaixonado por Jesus, né? Às vezes os irmãos gostavam de bisbilhotar São Francisco rezando, né? Que ele dava uns perdidos, cadê ele? Aí às vezes estava lá São Francisco na capela de São Damião, né? E eles ficavam de longe, olhando São Francisco rezar, né? E dizem lá o irmão Leão, que era o que gostava de ficar olhando pelos buracos das fechaduras, né? Que São Francisco abria os braços em forma de cruz, ajoelhava na frente do sacrário e chorava. Chorava, chorava, chorava. Aí dali uma hora ele falava, Deus. Aí ele começava a chorar. Aí dali uma hora e meia ele falava, Jesus. E ele ficou tão santo que o poder de cada uma dessas palavras, que em nós às vezes não dura 10 segundos, falar Jesus, nos coloca em comunhão com Jesus por quanto tempo? 10 segundos? 5? Em São Francisco ligava ele a Jesus por mais de hora, ele não precisava falar outra coisa a não ser Jesus, né? E ele chorava, e um dia o irmão Leão falou assim, Francisco, por que você chora tanto? O que você tem? Ele falou, não, eu estou bem, mas por que você chora tanto? Ele olhou para o sacrário e falou assim, Leão, o irmão Leão, né? O amor não é amado. Você não acha isso triste? O amor não é amado, ou seja, Jesus eucarístico, né? Não é amado. E foi um homem que encontrou para fora de si esse mesmo Jesus na vida daqueles pobres, daqueles leprosos, e escolheu a melhor parte que escandalizou Marta, os fariseus, o seu pai, a igreja da época, muitos amigos e conhecidos dele da época, muitos cristãos da época, mas São Francisco entendeu isso, ele é a melhor parte, e aquela que não lhe será tirada. E São Francisco foi um homem profundamente fiel à igreja, um homem que fica santo como ele fica, e que vive a expressão da fé, como ele viveu, no carisma que ele viveu, no apostolado que ele viveu. Ter que conviver com aquele tipo de cristão, com aquele tipo de clero, devia ser muito difícil. Mas São Francisco entendeu isso, a igreja precisa de santos, não precisa de críticos. E ele viveu uma profunda santidade que sustentou a igreja, e uma profunda obediência. Ele que era tão mais santo do que os seus críticos, tão mais santo do que aqueles que tinham até poder sobre ele, aprendeu uma profunda reverência e devoção à igreja como mãe. E aí nós ouvimos aqui essa primeira leitura de Paulo aos Gálatas, quando Paulo, a partir do versículo 13, Gálatas 1,13, narra a sua conversão. Irmãos, certamente vocês ouviram falar de quem eu já fui, do que eu fazia, judeu, fariseu, cada vez mais fariseu, perseguia, devastava a igreja de Deus, né, seguindo as tradições. E aí Paulo narra no versículo 15, que aquele que me separou desde o ventre da minha mãe, me chamou por graça, como foi com São Francisco, né, que vivia uma vida de pecado. Quando ele se dignou me revelar Jesus, não consultei nem carne nem sangue. E aí olha o que Paulo vai dizer. Nem fui lá em Jerusalém conhecer os apóstolos. Só depois de 3 anos. E Paulo passou 3 anos meio que em silêncio, oração, penitência. Testemunhava só quem era próximo dele, né, as coisas.
3 anos mais tarde, olha o que Paulo fez. Ele vai a Jerusalém para conhecer Pedro. E ficou ali 15 dias com São Pedro. E diz assim, não conheci ninguém lá também, só Pedro. São Paulo não conheceu os outros apóstolos. Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, um primo de Jesus, esse Tiago aqui, que não é o Tiago apóstolo, é um outro que era muito importante em Jerusalém. Mas olha só que interessante isso. São Paulo viu Jesus, caiu do cavalo. São Paulo viveu uma experiência assim, muito louca, muito mística. E mesmo assim, Paulo quis conhecer a igreja, quis conhecer Pedro. Na primeira leitura de amanhã, já vou então até adiantar por causa do argumento de hoje. Paulo então continua evangelizando, aí diz que 14 anos depois, portanto então 17 anos depois de ter se convertido, Paulo recebe então uma outra revelação. Ele escuta e vê outras coisas do céu. E aí ele diz que ele vai pegar Barnabé e Tito e vai de novo atrás de Pedro. Aí lá ele vai encontrar Pedro, Tiago e João, colunas da igreja. E olha o que ele diz, que ele foi até Pedro por causa de uma revelação. Contou tudo a ele e o que ele estava fazendo já há 14 anos. Paulo se tornou um grande missionário, nunca mais viu Pedro. Naquele tempo não tinha grupo de WhatsApp da igreja, então cada um foi para o seu lado. Mas ele sabe que Pedro está vivo. E agora ele recebe outra revelação. Ele vai a Pedro de novo e diz lá, o que eu estava pregando, versículo Gálatas 2:2, para não acontecer que eu estivesse correndo em vão, ou corrido em vão. Um homem santo, Paulo foi profundamente místico, mas ele foi lá então conversar com Pedro e expor, receber ou não receber uma bênção. Paulo queria saber se ele estava no caminho certo, porque todo aquele que, por mais santo que se sinta, e mais profético que seja, quando não está debaixo da comunhão e da bênção da igreja, está correndo em vão. Está correndo em vão. E quem corre em vão leva os outros para o buraco que não precisa. E aí então ele vai narrar na leitura de amanhã que Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, deram a bênção, nos confirmaram que iríamos aos pagãos. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim, única coisa que nos recomendaram, São Pedro, na hora de ir embora, quando apertou a nossa mão, nos deu a bênção, o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos sempre dos mais pobres, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Portanto, meus queridos, nem todos somos chamados a cuidar mesmo dos pobres. Mas, se somos tão cristãos como julgamos ser, e se achamos tão bonita a história de São Francisco, e se hoje, quando você for assistir um filme de São Francisco, talvez uma lágrima cair, mesmo, isso não pode ser só isso na nossa vida. São Paulo, o maior missionário carismático da história da igreja, foi Paulo. E para ele foi dito, não se esqueça nunca dos mais pobres. São Francisco de Assis, o santo talvez mais popular da história da igreja, que também foi um santo muito místico, muito piedoso, muito de vida interior. Também a ele Jesus disse que ele não poderia ser o santo que queria, ou que Jesus queria que ele fosse, sem algum contato profundamente generoso com os mais pobres. E aí, no evangelho de hoje, São Francisco foi um homem aos pés de Jesus, como essa Maria, Marta e Maria aqui são as duas irmãs de Lázaro, É em Betânia essa cena, Jesus ficou amigo desses três, Marta, Maria e Lázaro. Veja, São Francisco, apesar de ter tido uma vida muito ativa, ele trabalhava bastante, as coisas, os mais pobres. São Francisco fez algumas missões. São Francisco tentou ir ao Marrocos evangelizar, deu errado com o navio, voltou, foi de novo, enfim. Apesar e junto de ter uma vida profundamente ativa, São Francisco de Assis foi um homem de muita oração. E para rezar, São Francisco sacrificou o sono, muitas vezes, que às vezes nos é necessário também, dentro da vida agitada que a gente tem, ou a gente dorme mais cedo ou acorda mais cedo se quiser estar com Deus, porque fora disso não vai caber, E São Francisco de Assis também renunciou a outras coisas possíveis do dia a dia para ir ao encontro de Jesus, para estar aos pés de Jesus, como nessa cena de Marta e Maria. Jesus entrou então num povoado e Marta foi um amor de pessoa. Ela acolheu Jesus, convidou Jesus, mas deixou Jesus sozinho. Foi para a cozinha cuidar das coisas, foi varrer casa, Foi talvez fazer um bolo de fubá com erva doce para Jesus, aquela goiabinha que escorre, e estava ela lá, batendo o bolo e pensando, não posso esquecer de tirar um pedaço, levar na casa paroquial, senão Jesus come tudo, levar para os padres também. E está ela batendo a massa do bolo e ela começou a ficar irritada, presta atenção nisso aqui.
Ela começou a ficar irritada, nervosa e magoada com a irmã que deixou ela sozinha lá. Mas Marta, quem inventou essa história, filha, foi você. Não foi você que chamou Jesus? Não foi você que quis isso hoje? Não foi você que quis visita hoje na sua casa? Agora você vai ficar brava com a Maria? Não foi a Maria que chamou Jesus, foi você. E aí ela começa a ficar nervosa, enquanto que Maria, sua irmã, resolveu fazer sala para Jesus, né? Sentou-se aos pés do Senhor. Veja, Maria sentou no pé de Jesus, era um gesto de discípulo e mestre. E ela ficou ouvindo Jesus falar, fez companhia para Jesus. E sim, Maria também sabia de todo o serviço da casa, ela não era boba, elas moravam juntos e ela sabia. Mas aí Marta então, que começou bem, que começou com boa intenção, começa a ficar ruim. Ela entra nervosa ali no ambiente, na sala possivelmente, dá uma bronca em Jesus, dá uma bronca na irmã, e se coloca como a pessoa mais importante da cena. Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã fique aí, me deixe sozinha com todo esse serviço? Marta, Marta, calma. Tu te inquietas e andas agitadas com muitas coisas, minha amiguinha. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Veja, meus irmãos, Marta convidou Jesus. Marta quis Jesus. Marta entendeu o valor de Jesus. Mas aí ela se desligou de Jesus. Isso acontece muito na nossa vida. A gente está fazendo o bem, até por causa de Jesus ou para Jesus, mas nós estamos irritados, bravos, querendo voar na goela do irmão, se sentindo sobrecarregados e desligados totalmente de Jesus. Enquanto a gente faz coisas para Jesus e coisas de Jesus, a gente peca. Marta, Marta, uma coisa é necessária: sentar no meu pé e me ouvir. Sem isso, o que você está querendo fazer para mim está virando pecado na sua vida. Portanto, irmãos, a grande maioria de nós precisa mesmo fazer coisas, mas nós precisamos ouvir Jesus. E qual foi o pecado de Marta aqui, pobrezinha? Não foi nem estar no trabalho. Talvez ela pudesse estar fazendo o que ela está fazendo, desde que ela estivesse com os ouvidos em Jesus. Ela poderia estar trabalhando de um modo mais orante. Ela podia estar lá, olha aqui para mim, que você acorda. Ela podia estar lá batendo a massa do bolo. E a Maria ficou lá com Jesus, mas ela precisava fazer, porque se não faz, quem que faz? Alguém precisa fazer. Mas ela podia estar aqui batendo a massa do bolo e ouvindo Jesus. E talvez até falando, verdade mesmo, Senhor. Eu vi. Não, ela estava ali e ela se desligou de Jesus. Desligou de Jesus. Esse foi o pecado de Marta. Parece que a gente corta um fio na cabeça ao longo do dia, né? E a gente desliga da missa que participou, a gente desliga da fé que professa, a gente desliga. E aí fica desse jeito, né? Inquieto, bravo com o outro e se sentindo a pessoa mais importante do mundo. A gente se sente vítima até do bem que faz. Só eu que rezo, só eu que trabalho, eu estou aqui me lascando, a escrava velha, eu também não vou mais na igreja, quero saber, eu quero ver vocês que se lascam. Aí é assim? Ao contrário de Maria, que escolheu a melhor parte. E essa melhor parte, irmãos e irmãs, que é Jesus, então, pode sim ser vivida nos afazeres tantos da nossa vida, mas para a gente conseguir ter Jesus no meio das coisas da nossa vida, nós precisamos ter momentos onde só tem Jesus mesmo. Então, para ser essa Marta com o coração de Maria, tem que ter momentos só de Maria mesmo. Jesus é a melhor parte, nós precisamos escolhê-lo, fazer renúncias para estar com Ele. Quando Jesus diz, eu sou a melhor parte, Jesus está dizendo para Marta, Marta, existem muitas partes que também são boas, mas não são a melhor. A gente não escolhe, irmãos e irmãs, só entre Deus e o diabo, só entre o que é santo e o que é pecado. São Francisco, quando se converte, já tinha feito uma escolha entre Deus e o diabo. Ele escolheu Deus. Mas quando você se volta, e eu me volto para Deus, quando a gente se coloca na direção de Deus e o pecado ficou para trás, quando a gente se volta para Deus, agora existe uma progressão, existe a melhor parte dentro disso. E Maria escolheu Jesus, São Francisco escolheu Jesus como a melhor parte. Portanto, meus queridos, nós também, que não somos chamados por Deus a viver dentro de um mosteiro, que não somos chamados por Deus a viver uma vida dentro de um convento, de uma vida contemplativa, todos aqueles que hoje nem tem como mais se desvencilhar de tudo que é responsabilidade sua e não é pouca coisa, seja marido, mulher, filho, empresa, empregado, paróquia, nós precisamos sair da nossa agitação e encontrar tempo
para estar aos pés do Senhor. Posto isso, para terminar, estamos aqui nessa missa hoje cedo, né? Não basta. A gente vem na missa cedo e, claro, é um gesto de entender que Jesus é a melhor parte. Ou quem vem nas missas da noite, ao longo da semana, também está dizendo que Jesus é a melhor parte. Mas, ao longo do dia, você e eu hoje, e todos os dias, a gente precisa ficar a sós com Jesus agora. Essa missa não pode ser um fio que corta, puf. Ao longo desse dia, em algum momento do dia, aí eu não sei se é no banheiro, não sei se é dentro do carro, na hora que você estaciona e vê que ainda tem 5 minutos para o seu compromisso ou para o seu horário e você continuar dentro do carro. Não sei se é enquanto vai fazer uma caminhada, não sei se é antes de dormir, não sei se é sentado na cama enquanto o outro já ronca, não sei. Mas em algum momento desse dia, nós precisamos escolher Cristo e ficar com Ele. Em algum momento desse dia a gente precisa olhar esse evangelho de novo, tirar dele uma palavra, tirar dele um versículo e ficar com Ele de novo. Esse é o segredo da santidade. Levar Jesus dentro, né? Mas entendermos isso. Podemos ser e precisamos ser como Marta, precisamos trabalhar e trabalhar bastante. Mas precisamos ter o espírito e o coração de Maria. Mas o espírito e o coração de Maria não vem de graça, não. É uma escolha de quem já entendeu o que é melhor. Diante de tanta coisa boa, o que é melhor? Cristo é a melhor parte. E que São Francisco de Assis nos ajude a fazer esse passo na nossa vida e sermos mais santos e refletirmos um pouco do Cristo e um pouco da santidade dele, né? Em nós e para a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.